Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou o professor Denis e essa é mais uma aula de estatística, novamente uma aula prática. Nessa aula a gente vai tratar basicamente das distribuições contínuas, vai falar rapidamente sobre elas, em especial da distribuição normal ou gaussiana, que é a mais importante, né, a mais comum, e a gente vai aprender na prática como pegar uma planilha eletrônica e fazer um histograma com gaussiana, tá bom? A gente já vai pegar uma planilha que já tem um histograma pronto, que foi a planilha que a gente construiu na aula anterior, tá bom? Depois a gente vai aprender como usar a função de gaussiana da planilha para calcular a probabilidade de um evento ocorrer dentro de um intervalo dessa gaussiana, ok? Então vamos lá. Bom, então nesta aula nós veremos como a partir dos dados e de uma planilha que já foi construída na aula anterior e que já tinha um histograma construído, como a gente faz para desenhar uma curva gaussiana como essa e como calcular uma certa probabilidade de ocorrência, ou seja, a chance de ocorrência de um evento dentro de um intervalo de valores que faz parte da nossa tabela, tá bom? Este histograma é totalmente iterativo. Se você mudar o tamanho do bin, você recalcula ele todinho. Se você alterar também os valores, se um dos valores, por exemplo, mudar e for aqui parar em 5, ele vai aparecer aqui também, tá bom? Bom, então a gente já viu que o estudo das probabilidades fornece para a gente a capacidade de calcular e prever os resultados dos experimentos estatísticos. E experimento estatístico pode ser realmente um experimento feito só para entender estatística, como jogar um dado ou jogar uma moeda, mas pode ser tomar uma amostra ou efetuar uma tarefa. Sempre que você vai lá e mede alguma coisa com o seu multímetro, ou com o seu paquímetro, ou com qualquer instrumento, mesmo um instrumento instalado, um termopar, você está fazendo um pequeno experimento estatístico, tá bom? Então, uma forma de caracterizar um experimento estatístico é através da sua distribuição de probabilidades. As distribuições de probabilidade, elas podem ser de dois tipos, contínuas ou discretas, ok? As distribuições contínuas, por exemplo, são aquelas que acontecem quando é tomada uma medida, por exemplo, de comprimento, de tensão elétrica, de temperatura, de força, de qualquer grandeza física que pode assumir qualquer valor real, qualquer valor possível, desde que seu instrumento tenha precisão para medir. Já as distribuições discretas ocorrem para casos em que, de fato, você tem umas possibilidades muito parecidas com números naturais, por exemplo, ou inteiros. É claro que você não precisa ter 1, 2, 3 como possibilidade. Você pode ter 1, 1.1, 1.2, mas dentro dessas possibilidades não existe nada no intervalo. Ela não é contínua, ela é discretizada, por isso que ela tem esse nome. Então, por exemplo, quando eu quero saber o número de vezes que uma máquina apresenta defeito por mês. Então, o número de vezes que ela apresenta defeito por mês é 5, 10, 15, nunca é 2 vezes e meia. Isso pode ser uma média, mas não quando eu faço a medida. Ou o número de peças que foram reprovadas num controle de qualidade. Eu tenho sempre um número. 5 foram reprovadas, 40, alguma coisa assim, tá bom? Então, as duas são importantes para quando a gente trabalha com engenharia, tecnologia e sistemas de automação e elétrica. E mecânica também, é claro. Bom, para a aula de hoje é sobre distribuições contínuas. Então, para as distribuições contínuas, o que acontece é que, de fato, a gente conhece a densidade de probabilidade e não a distribuição de probabilidade total. A gente conhece a distribuição de densidade de probabilidade. De modo que, uma vez que eu conheço essa densidade de probabilidade, para calcular uma chance, né, para calcular uma probabilidade, eu preciso calcular a área debaixo dessa curva de densidade de probabilidade. Então aqui eu tenho um exemplo bem simples, imaginando que eu tenho a distribuição mais simples que existe, que é a distribuição uniforme, que é uma distribuição que a probabilidade é zero, e aí a partir de um certo ponto ela assume um valor e é constante até o ponto em que ela volta a ser zero. Então, se eu precisar calcular, por exemplo, qual a probabilidade de ocorrer um evento entre 2 e 4, esta probabilidade vai ser dada por essa área que está em vermelho aqui, tá bom? Então eu preciso fazer uma integral, né? Ou uma multiplicação. Nesse caso é uma multiplicação simples, porque trata-se de um retângulo. Mas se não for, eu precisaria fazer uma integral. É claro que como essa aqui é uma aula prática, a gente não vai calcular as integrais na mão, a gente vai usar as planilhas para fazer isso, tá bom? Bom, as densidades de probabilidade conhecidas elas podem ser calculadas por funções específicas.
Então, se eu quiser calcular a curva da densidade e probabilidade, por exemplo, da distribuição normal, basta usar a função de distribuição normal com o último parâmetro como falso, ok? No entanto, essas funções, elas calculam uma distribuição com uma área unitária, ou seja, se você calcular a probabilidade total, essa probabilidade total vai dar a área embaixo da curva e vai dar exatamente igual a 1. Isto é bom para calcular a probabilidade, mas ela não serve para a gente, por exemplo, comparar uma curva de distribuição de probabilidade com um histograma e verificar se o meu histograma está razoavelmente compatível com aquela distribuição de probabilidade ou não, tá bom? Se eu quiser fazer uma planilha eletrônica para construir um histograma e então plotar a curva de densidade e probabilidade para comparar, eu preciso ajustar tanto a posição, de modo que seja medida em canais e não em valores de fato, porque as planilhas eletrônicas fazem os histogramas com gráficos de barra, que são dados em canais, quanto para poder ajustar a altura, de modo que a área da gaussiana reflita a área embaixo do histograma. Os dois têm que ser iguais. A área embaixo do histograma tem que ser igual à área embaixo da gaussiana, ou da curva de densidade de probabilidade que for, tá bom? Para fazer isso, então, seja lá qual for a sua função densidade de probabilidade f, a conta que você deve fazer é essa aqui, ó, tá bom? Então, a, se você quiser fazer um histograma como esse, em que eu já tenho um histograma e quero plotar uma gaussiana que seja relacionada com esse histograma, eu vou pegar a curva gaussiana, ou se for uma outra densidade de probabilidade também, tanto faz. Eu preciso pegar essa curva gaussiana e, para que a área seja igual ao do histograma, eu preciso multiplicar pelo número total de dados e pelo tamanho do bin, que é, ou seja, o tamanho desse intervalo aqui, tá bom? Isso vai fazer com que a área seja igual, mas ainda assim vai deixar ela em função de x. Para que ela fique em função do canal, eu preciso fazer uma conta parecida com o que a gente fez quando a gente construiu esse histograma e ajustou a média aqui. Porque a gente tinha uma média em valores e não em canais. Então é a mesma conta. Eu tenho que pegar cada valor da gaussiana aqui, do eixo x da gaussiana, subtrair o canal inicial, dividir pelo tamanho do bin e multiplicar por meio, porque eu quero que seja bem no meio do bin, né? Tá bom? Bom, a gente vai mostrar como fazer isso aqui na planilha, fica tranquilo. A gente vai mostrar isso para a distribuição gaussiana. Mas se você tiver uma outra distribuição, é só usar outra função que existe na sua planilha eletrônica, tá bom? Tanto faz, pode ser para distribuição uniforme, outras distribuições importantes como a de Poisson, a maxwelliana e assim por diante, tá bom? Por fim, a gente vai calcular a probabilidade, porque o interessante de trabalhar com essas distribuições é poder calcular as probabilidades, usando elas, né? Então, para calcular a chance de um evento ocorrer dentro de um intervalo da densidade de probabilidade, o que de fato eu preciso do ponto de vista formal é fazer essa conta aqui, ó. A probabilidade de um evento ocorrer entre A e B é a integral da densidade de probabilidade sobre o eixo x, né, sobre seja lá qual for esses valores, entre A e B, certo? Então, essa integral vai calcular a área embaixo da curva e a área embaixo da curva é a probabilidade. Agora, o que a gente vai fazer é usar uma propriedade aqui interessante, tá bom? A gente pode sempre dividir essa integral aqui nessas duas, ó. Se eu quero fazer a integral entre A e B, eu posso sempre calcular entre 0 e B e subtrair a integral entre 0 e A. Essas duas coisas são exatamente iguais, tá bom? Essa integral é exatamente igual a essa. Só que essa daqui eu não tenho uma função pronta para fazer na planilha, e essas aqui eu consigo fazer, né? Veja, se eu tivesse fazendo na unha, no papel, dá muito trabalho. Em alguns casos pode até ser impossível. Então, fazer essas integrais significaria, por exemplo, integrar essa função se fosse no caso da gaussiana, que é o que a gente vai fazer aqui daqui a pouco na planilha. Já antecipando, isso aqui não tem integral analítica, né? Então a gente não conseguiria fazer simplesmente isso. Mas o que a gente vai fazer é usar a mesma função da distribuição uniforme que a gente usou, só que dessa vez com o último parâmetro como verdadeiro. Isso vai fazer construir a distribuição de probabilidade cumulativa, que de fato é a integral de 0 até um certo ponto, tá bom? Então, a gente vai trocar essas integrais complicadíssimas aqui por duas funções. A função de distribuição normal, com parâmetro verdadeiro de B, aqui, ó, menos a mesma função com parâmetro verdadeiro de A, tá bom? Sempre colocando a média e o desvio padrão iguais. Isso vai fazer com que essa subtração dê exatamente a probabilidade. A gente vai calcular como se fosse desse jeito, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos fazer isso na planilha para ver como é que fica? Agora a gente vai ver como
desenhar a curva gaussiana aqui nesse histograma e depois como calcular probabilidades em cima dessa curva gaussiana usando aqui a planilha eletrônica. Eu vou partir da planilha eletrônica que já está pronta, na qual, a partir dos dados, a gente calculou as medidas de tendência, de dispersão e construiu um histograma completinho, tá bom? Esta planilha foi toda construída na aula de histograma completo, né? Então eu vou partir dela, porque se eu partir do zero, essa aula vai ficar comprida demais, tá bom? O que eu vou fazer aqui é, para ganhar um pouquinho de espaço nessa planilha, eu vou deslocar essas colunas uma casinha para cá, porque eu não preciso dessa distância de duas. Então, para fazer isso, eu só seleciono tudo, pego todo mundo aqui e descarrego para cá, tá bom? O Excel é esperto, ele reorganiza todas as equações, as funções e tudo funciona, tá bom? Então, como é que eu fiz isso? Eu selecionei todo o intervalo que eu queria, tudo bem? Selecionado ele, você vem aqui num canto, quando o mouse mudar de aparência, é porque você já pode deslocar, tá bom? Muito bem. Então, agora que a gente já fez isso, né? A gente vai construir aqui o que a gente precisa para plotar a gaussiana. Eu vou precisar de algumas colunas, então eu vou deixar o histograma um pouquinho mais para cá. Depois a gente olha o resultado dele, tá bom? Eu vou trabalhar um pouquinho mais para cá na minha planilha. Vou deixar essa coluna de separador, porque vai ajudar a organizar minimamente. E aqui desse pedaço eu vou construir a curva gaussiana. Então eu vou deixar avisando aqui que eu estou fazendo a curva gaussiana. Se você quiser deixar a sua planilha mais organizada, você pode aproveitar e já colocar aqui, isso aqui tem a ver com histograma. Tá bom? Além disso, né, essas aqui são as medidas que a gente usou para construir o histograma. Eu já aproveitei e trouxe para cá a equação que a gente vai usar, tá bom? Ela já está escrita aqui, mas depois a gente vai ter que digitar ela aqui, é só para ser uma consulta minha para não escrever errado. Sugiro que você faça isso sempre que você precisar. Em vez de ficar mudando de janela, quando a equação começa a ficar grande demais, traz ela para a planilha. Depois você pode deletar se você quiser, tá bom? Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa para fazer a curva gaussiana são os valores do eixo x. Eu posso simplesmente usar os valores dos bins que eu já tenho aqui. Mas isso vai deixar minha curva gaussiana com muito poucos pontos. Eu vou ter um ponto só no centro de cada bin e ele vai ter que interpolar todo o resto. Não vai ficar muito bom, tá bom? Então, os valores de x dessa curva gaussiana que a gente vai construir, eu sugiro que a gente inicie, de fato, com este primeiro valor aqui, né? Isso vai ficar bom. Agora, depois, em vez de incrementar com um passo do bin inteiro, que foi o que foi feito aqui, né? Que eu estou sempre incrementando com o passo do bin, já que isso aqui é uma média daqui. Eu tenho 13, depois 19, 25. Eu estou sempre incrementando com o tamanho do bin. Se eu mudar o tamanho do bin, vocês vão ver que a gente sempre incrementa com esse tamanho do bin aqui. Então, em vez de incrementar com esse tamanho do bin, a gente vai fazer isso com metade. Então, eu vou colocar pelo menos 2 pontos em cada um aqui. Vai ficar muito melhor, tá bom? Então, eu vou dizer que o próximo valor de x é o anterior mais o tamanho do bin. Então, você lembra que se você fizer isso e depois arrastar, não vai funcionar. Você precisa travar aquilo que tem que ser travado. E é o vermelho que nunca vai mudar. Então, eu vou usar o F4 aqui e vou travar. Mas se não quiser apertar o F4, você pode digitar cifrão antes e depois da letra N, que já vai funcionar. Muito bem, eu dei Enter e esqueci de dividir por 2, tá vendo? Então eu vou voltar e vou dividir por 2 agora. Agora sim, então eu tenho 13 e depois eu tenho 16. Agora, se eu vier arrastando para cá, eu vou precisar de um pouquinho mais de colunas, mas em algum momento eu vou chegar no 61 aqui, ó. E isso passei até 1. Até o 61 tá bom. Tudo bem? Tem aqui ok. Já vou deixar essas 3 colunas centralizadas que vai ficar mais bonito de olhar. Ótimo. E eu vou calcular a distribuição gaussiana aqui, porque depois eu vou usar essa coluna para construir esses valores de x em canais. Mas primeiro eu vou construir a gaussiana aqui, tá bom? Então, a minha curva gaussiana, né, aqui vai ser de fato a gaussiana. Eu vou usar a função de distribuição. Então eu começo escrevendo distribuição, e aí ele já aparece hipergeométrica, gama, log normal. O que eu preciso é a distribuição normal, tá bom? É a distribuição normal sem aquele P. Aquele P é a distribuição normal padrão, em que trava o desvio padrão em 1 e a média em 0. E não é o meu caso, né?
No nosso caso, a gente tem uma média 40 e um desvio padrão 5,9. Esse é o mais genérico possível. O x é isso daqui. Então, qual o valor da curva gaussiana para quando o meu valor for 13,4, tá bom? Muito bem. Aí depois eu ponho ponto e vírgula. O próximo termo que eu preciso preencher é a média. Então eu conheço, eu vou pegar ele aqui, mas como eu sei que isso não vai variar, eu já coloco o F4 aqui, porque ele já vai travar, tudo bem? O próximo elemento que eu vou precisar é o desvio padrão, ele está calculado aqui, ó. Tá vendo? Por isso que é importante já calcular. Eu vou apertar o F4 de novo, porque ele vai ficar travado. Mais uma ponto e vírgula. Agora, a gente vai ter que escolher se é uma distribuição cumulativa ou não. A cumulativa a gente usa para calcular a probabilidade. E a de massa, ou a não cumulativa, a gente usa para desenhar a gaussiana. Então, no nosso caso, a escolha que a gente vai fazer é do falso. Eu posso vir aqui e clicar no falso ou digitar falso, tanto faz. Tá bom? Então, a nossa distribuição não é cumulativa. Como eu já travei todo mundo, já está todo mundo travadinho, esse aqui está travado, esse está travado e esse vai variar mesmo, basta eu selecionar e puxar para cá, que isso deve construir os nossos valores da gaussiana, ok? Como ele mostrou casas demais, eu vou colocar um pouquinho menos de casas decimais aqui, para o número ficar um pouco mais limpo, tá bom? Muito bem. Então, eu já posso, se quiser, fazer o gráfico aqui, incluir esse gráfico dentro desse histograma. Eu vou fazer isso para depois a gente ver os efeitos da correção. Mas eu sei que esse número da gaussiana precisa ser corrigido pelo tamanho do bin e pelo número total de dados, tá bom? Vamos fazer isso depois de incluir a curva. Mas se você quiser, você pode incluir agora também, não há problema nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu gráfico, pedir para selecionar os dados, como a gente já fez antes. Aqui já tem os dados ou amostras, a média e as duas barras de desvio padrão. Eu vou adicionar mais um agora. O valor da série que eu vou escolher é curva gaussiana. Os valores de x, por enquanto, vão ser esses. Depois eu vou ter que trocar, mas a gente já viu que trocar é muito fácil. E os valores de y vão ser esses daqui, ok? Muito bem, ok. Ele já fez o gráfico ali, ó. Olha onde apareceu, tá vendo? Apareceu no lugar errado e essa curva tá plana, parece uma linha. Não é que ela é uma linha, não, é que ela é tão pequenininha que você não consegue ver a curva aqui desenhada, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer as duas correções. Vamos primeiro fazer a correção na altura, certo? Para que ela não seja uma gaussiana de probabilidade, mas corrigida para frequência. Então, o que eu preciso fazer é isso aqui, ó. Eu estou calculando o f, né? Isso aqui é o f de x. Depois eu preciso calcular o f do canal e multiplicar pelo tamanho do bin em número de dados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar. Então, eu vou pegar aqui a minha função e multiplicar. Vou multiplicar pelo número total de dados. Então veja, como eu faço para encontrar o número total de dados? Eu podia ter escolhido em algum lugar aqui e não desenhei. Então um jeito mais simples é calcular agora. Eu vou calcular a soma de todas as frequências aqui, ó. Certo? Quando eu fizer essa soma no meu histograma, como eu fiz esse cálculo pelas frequências, não tem erro, tudo bem? Ele vai pegar todas e vai calcular essa soma inteira, tá bom? Muito bem. No entanto, quando eu variar, ele não pode trocar, então eu vou usar um F4 aqui e vou travar ele inteirinho, certo? Ótimo. E depois vou multiplicar pelo tamanho do bin, que está escrito aqui. Esse eu também vou usar um F4. Muito bem. Ó, esse número aumentou bastante, não deu para perceber, mas ele aumentou bastante. Observe esse aqui, ó. Ele é 1.18 e a menos 4. Quando eu trouxer todo mundo, ele virou 10 a menos 2, mudou muito. Ó, dá uma olhada na minha gaussiana. Agora ela está com um tamanho equivalente ao do histograma. Só o eixo x dela que não está correto, certo? Muito bem, vamos corrigir isso agora. Então aqui eu tenho x. O que eu vou trocar é por canal, ok? Como eu faço para calcular o canal? Eu uso essa equação aqui, ó. Então, o meu canal agora vai ser o valor de, sobre um parênteses, né? Então, vai ser o valor de x menos o canal inicial. Então, o canal inicial é esse 10,4. Tudo isso dividido pelo tamanho do bin. O tamanho do bin é 6, né? Mais meio canal.
O porquê dessa expressão eu também já expliquei na aula anterior, tá bom? Agora a gente não pode esquecer de travar, ó. O canal inicial vai ser sempre esse, então eu vou usar um F4 para ele. E o tamanho do bin vai ser sempre o N18, vou usar um F4 para ele também, tá bom? Então ficou tudo travadinho aqui, ó. E ele já sabe, então, 13,4 é o primeiro canal, certo? É verdade, é o primeiro canal mesmo. Mas podia ser que não fosse, né? É que eu fiz a escolha de que fosse o primeiro canal. Esse aqui é um canal e meio, esse aqui é 2, tá vendo? Tá tudo certinho agora, né? Eu só preciso trocar, eu não ajustei a curva porque o gráfico ainda está sendo feito desse em função desse. Então o que eu vou fazer? Vou trocar, ó. Vou fazer a curva agora de canal, de X para canal. Olha lá, tananana, que bacana, hein? Tá vendo, ó, a curva gaussiana, como ficou bacana? Como quando a gente já selecionou, já tinha a legenda aqui, e eu já escolhi como nome da minha série curva gaussiana, ele já colocou na legenda, ficou muito legal. Eu só sugiro a você que troque a cor, porque esse azul está misturando com o azul dos dados. Então você vem nesse número aqui, clica 2 vezes, né? Mas ele não escolheu a curva inteira. Ó, isso. Pega essa latinha aqui que tem a ver com a aparência e vamos mudar a cor, tá bom? Aí vai do gosto do freguês, certo? Ó, eu posso sugerir aqui um amarelo escuro ou um amarelo não tão escuro. Como a gente não tem nada desenhado em preto, se você quiser colocar em preto para ressaltar bem a curva gaussiana, isso fica bom também, tá bom? Se você quiser fazer um estilo de linha diferente, um pontilhado, alguma coisa assim, fica bonito também, certo? Vai do gosto do freguês, ok? Ó, que legal. Tá vendo? Essa curva gaussiana, ela tá toda iterativa com o meu sistema, certo? Se eu vier e trocar o tamanho do bin para um tamanho do bin 3, por exemplo, ele vai recalcular todo mundo. Percebe como a gaussiana mudou de tamanho, mudou de jeito? Ela parece ruim porque esse bin está muito pequeno, eu não consigo embarcar todos os dados, tá vendo? Daqui até aqui, que é onde eu tenho de fato informação, os dados estão ainda está faltando, né? Essa probabilidade não está pegando todo mundo. Mas não tem problema, é só porque eu escolhi o meu bin de um jeito ruim pelo tamanho de canais que eu tenho, né? Se eu quisesse usar um bin 3 para esses dados, eu precisaria colocar mais canais aqui no meu histograma, tá bom? Então, por exemplo, bin 4, vai. Ó, já não ficou tão ruim, a gaussiana já está mais razoável, seguindo mais ou menos o histograma. Lembra-se que isso aqui é tudo estatística, né? bin 5. Ó, também interessante, né? A gente estava trabalhando com bin 6, a gente pode trocar para 7. Tá vendo? Ele é todo reconfigurável. Todo o histograma está completamente iterativo. Eu estou alterando aqui só uma configuração de análise. Mas é claro, vamos supor que por acaso eu altere alguns dados aqui. Então eu vou trocar esse 36 por 76. Quando eu fizer isso, tudo muda, tá vendo? Eu tenho um número a mais, esse número pesa na média, pesa no desvio padrão, esse 76 aparece desenhado aqui mais para frente, aparece fora, tudo se altera, certo? E todo o histograma se recalcula automaticamente. Troquei para o 56 agora, tá vendo? Então, pô, apareceu um dado aqui a mais e tudo se reconfigurou, ok? Vou voltar para os meus dados originais, porque é eles que a gente está trabalhando desde o início, ok? Agora, esse histograma, se você quiser, você pode copiar essa figura e colar em qualquer trabalho que você tiver. Ficou um histograma tão bom quanto você vai construir em qualquer software, tá bom? Bom, para encerrar essa parte da curva normal ou gaussiana, a gente precisa calcular a probabilidade. Então, eu vou calcular as probabilidades aqui embaixo do histograma, tá bom? Então, eu vou pegar um pedacinho aqui e vou colocar cálculo de probabilidade. Probabilidade nada mais é do que a chance de encontrar um evento. Probabilidade. Então, note, como a minha distribuição é contínua nesse caso, eu não tenho como calcular a probabilidade de encontrar um número exato. Qual a probabilidade de encontrar 42? Isso não faz sentido numa distribuição contínua. Mas sim a probabilidade de encontrar um número entre 42 e 43, entre 42,5 e 43,5, né? Então, aqui eu vou colocar entre quais eu quero calcular minha probabilidade. Entre, ou seja, o meu primeiro x0. Aqui eu vou escolher um número e depois a gente pode trocar ele. Então vou começar calculando a probabilidade de encontrar um resultado entre 30
e 40. Tá bom? Ó, 30 está mais ou menos por aqui e 40 está um pouquinho abaixo da média. Então deve dar uma certa probabilidade. Mas isso não importa muito. Depois você pode trocar esses dois números aqui, se você desejar. Tá bom? Vou deixar todo mundo centralizado e vou até aumentar um pouquinho essa letra, porque esses dois números são importantes. Então eu estou calculando a probabilidade. Se você quiser chamar entre A e B, por exemplo, né? Entre A e B, se você achar mais interessante, você pode. Mas é entre um ponto e o outro de qualquer modo, tudo bem? Então, para calcular essa probabilidade, a gente precisaria calcular a integral dessa curva entre 30 e 40. O Excel não tem uma função que faz isso. O que ele tem é a função que calcula a integral da gaussiana de menos infinito até um certo ponto. Isso já basta, porque a gente então vai calcular a integral de 30 a 40 pela subtração, tá bom? Então, aqui eu vou colocar, aqui vai ser a probabilidade de 0 a 2 pontos, tudo bem? Só vou mesclar essas duas células para poder caber aqui. Então, aqui a gente vai calcular essa probabilidade de 0 a 30, de 0 a 40. Como eu faço isso? O que é mais interessante é que é a mesma função, distribuição normal, como a gente fez da outra vez para calcular a curva gaussiana, é a mesma que está nessa coluna aqui. Só que agora o x vai ser o ponto que eu quero. Novamente, eu preciso da média, e a média está aqui. Então, note que eu sempre preciso calcular a média. Ela vai ser travada, então já vou apertar o F4. Preciso do desvio padrão, que está aqui. Ela também vai ser travada, vou dar um F4. E agora eu vou escolher cumulativa. A cumulativa significa que é a integral, de 0 até o ponto onde eu estou. Então, dessa vez vai ser verdadeiro. Tá bom? Vou clicar aqui 2 vezes no verdadeiro. Ó, esse número aqui é a probabilidade de 0 até 30 de encontrar um número. É pequena, né? Porque 30 está mais ou menos no começo. Deu quase 4% aqui, tá bom? Se você quiser escrever em porcentagem, pode. Basta clicar aqui, que ele vai escrever para você em porcentagem, tá bom? Mas o número, de qualquer modo, está calculado do jeito certo, ok? Como eu fiz tudo certinho, tudo travadinho, eu só preciso dar um Ctrl C nesse número aqui e dar um Ctrl V aqui. Tá vendo? Ó? Ele já vai construir certinho. É a distribuição cumulativa para o x19, então o x está aqui, 19 está aqui, do x19, dessa média, desse desvio padrão. Verdadeiro, porque eu quero calcular a integral até 40. Ó, esse já deu um número bem maior. Então, a integral da gaussiana de 0 até 40 deu 47%, ok? Então, aqui eu vou colocar o resultado final. Tudo bem? Então, o resultado final dessa probabilidade vai ser esta menos esta. Tudo bem? Ó, simples assim. Ali ficou difícil de dizer o que é, né? Então eu vou mesclar aqui. Eu vou colocar então a probabilidade no intervalo. Ou seja, entre 30 e 40. E aí vou trazer para cá esse resultado. Então eu vou deixar ele aqui, ó, bem bonitinho, tá bom? Este merece que você aumente bastante o tamanho, porque é um número que você vai ler, certo? São os números que você precisa alterar aqui, especialmente. Ó. Agora está tudo iterativo, tudo bem? Esta caixinha de cálculo de probabilidade, eu vou até colocar um ressalto nele aqui. Foi rápido, não? Vocês não acharam simples calcular essa probabilidade? Ó, esse cálculo de probabilidade simplesmente faz desse jeito. Agora basta que eu troque. Então eu estou calculando entre 30 e 40. Vamos supor que eu quero descobrir se isso aqui está funcionando bem. Então eu vou calcular ó, entre 10, que não dá nem para ver, até 70. Isso deve pegar a gaussiana quase inteira e deve dar muito perto de 1. Ó, 100%. Tá vendo? Então a probabilidade total. Lembra, né? Eu estou calculando em porcentagem, mas se você não estiver contente com esse negócio de calcular em porcentagem, pede o geral, tá bom? Ó, vamos mudar para o geral em vez de escrever em porcentagem, certo? Tá vendo?
A probabilidade é 1 aqui, ou 999999999, não tem jeito, né? Esse número é 1 mesmo e pronto, tá bom? Funcionou bem. Vamos tentar pegar a probabilidade mais ou menos da média até 50. Só que ele colocou científico, né? Eu queria geral mesmo. Aqui, ó. 0,52, nada mal. 52%. 52,4%. Certo? Então escolha a forma como você quer escrever o número e o cálculo da probabilidade está fácil. Basta que você diga quais são os dois limites. Então, qual a chance de eu encontrar um desses números aqui? Se a distribuição é de fato gaussiana, se eu fizer mais um teste, qual a chance de eu encontrar, por exemplo, um número entre 41 e 42? Não é fácil. Entre 41 e 42, a chance é essa aqui, ó, 6,6%. Não é tão baixa. Tá bom? Entenderam? Bom, então foi isso, né? Na aula de hoje a gente deu mais um passo para ficar craque em fazer estatística usando planilhas eletrônicas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e tenham aprendido a trabalhar com distribuições contínuas. Até mais e bons estudos!